Sejam bem-vindos a mais um podcast, Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje eu estou aqui com Brenda Marinho. Brenda Marinho é uma amiga. Brenda, ela é cabeleireira e ela também é líder de GC. GC que é Grupo de Crescimento, né, Brenda? Isso. E vamos começar aqui a nossa conversa, que quando a gente começa a conversar sobre Jesus, a gente aqui já recebe a palavra e o maior desejo da gente é que você também receba. Amém. Vamos começar pela pergunta que eu sempre começo. Brenda, como foi que você conheceu Jesus Cristo? Como foi esse encontro, né? Esse divisor de águas que acontece na vida da gente? Ai, eu tô nervosa. Mas, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Foi muito especial a forma que esse convite surgiu, primeiramente, né? O meu GC, inclusive, se chama Boas Novas. Ai, que legal! As Boas Novas do Senhor, né? E, enfim, quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha assistido o outro podcast que você fez. Sim, com o E aí veio no meu coração, eu disse, meu Deus, será que ela vai me convidar? Sério? Eu comentei uma publicação tua e veio no meu coração, será que ela vai me convidar? E no outro dia, pá, tava lá a mensagem de Débora. Então, Foi Deus. Assim, foi Deus que preparou tudo. Amém. Então, como ela falou, espero que seja plantada uma semente no teu coração, com a minha história, com a história dela, e Deus é glorificado em nosso meio. Amém. Então, assim, o meu encontro com o Senhor foi lindo. Assim, eu digo que Ele veio trabalhando em minha vida. A cada ano que passava, Ele vinha trabalhando, vinha me dando livramentos, vinha me dando palavras através de outras pessoas, até realmente ter o momento que eu decidi me entregar, né, a esse amor avassalador, esse fogo consumidor que consome nossa vida, consome nosso coração de uma boa maneira, obviamente, porque o amor de Deus, ele é grandioso. E como eu digo sempre, a gente só encontra o amor de Deus, geralmente, né, quando a gente está, assim, no fundo do poço. E é necessário a gente estar no fundo do poço para que a gente sinta o cuidado de Deus conosco e que Ele venha com aquela mão, com aquele abraço, com aquele colo quentinho que Ele tem para nos salvar e nos tirar dali. E comigo não foi diferente. Eu vinha passando por um momento bem difícil da minha vida, um final de um relacionamento e muitas coisas acontecendo, alguns bens materiais que eu tinha adquirido, eu estava tendo que perder, tendo que abrir mão. Então eu digo que o Senhor vinha me quebrando, Ele começou a me quebrar. Realmente, foi quebrando o vasinho ali, pedacinho por pedacinho. Todo dia ele ia lá e pá, tirava um pedaço. E eu sentindo aquele quebrar, aquele mover, o que Deus estava querendo fazer na minha vida. E aí, num momento assim crucial realmente desse fim desse relacionamento, eu senti o toque de Deus, porque eu sempre tive um sonho muito grande no meu coração de casar, de ter minha família, de que eu fosse realmente amada como eu amava as outras pessoas e ter aquele cuidado, alguém que cuidasse de mim como eu estava sempre disponível para cuidar. E aí o Senhor começou a trabalhar em mim. Eu lembro que uma noite eu estava em casa muito atribulada, assistindo uns vídeos de oração, acho que era a live de Nívia Soares, se eu não me engano. Sim. E aí eu lembro, ou foi um culto fé de André Fernandes. Não vou me recordar bem, porque minha memória é meio cansada. Mas eu lembro que eu me ajoelhei naquele dia em casa sozinha. E eu senti o toque do Senhor. Senti o toque do Senhor na minha mão. E eu dizia, Senhor, será que eu não clamava? Assim, eu estava clamando, sabe? Senhor, será que eu não sou digna? Eu não sou digna de ter uma família. Eu não sou digna de ter uma pessoa, Senhor. O que é que Tu queres de mim? Eis-me aqui, eis-me aqui. E eu senti o toque de Deus naquele dia. Não só em uma mão, mas na outra mão também. Ele realmente me pegou pelas duas mãos e me levantou e disse que o tempo certo ia chegar. Que Ele estava preparando todas as coisas e que eu não me afligisse, né? Que é um processo, a gente passa por esse processo. Todos nós passamos. Então, todo mundo que decide caminhar com Cristo vai ter muitos processos. Não é fácil. Se dizem para você que ser cristão, que você aceitar a Cristo, que você caminhar com Cristo vai ser fácil, não vai. Estão mentindo para você. Porque é difícil.
A diferença é que agora a gente tem um Salvador. A gente Sim. enxerga Cristo como um Salvador e a gente sabe que Ele ali é o nosso suporte, Ele é a nossa rocha eterna, Ele é a nossa torre forte. E Ele vai estar ali sempre com a gente, diferente de quando a gente está no mundo, que a gente não tem essa certeza, né? A gente se confia em nós mesmos e acabamos nos prejudicando, mas enfim. E aí o Senhor foi me transformando. Eu, na época, ainda estava um pouco da pandemia, né? Ainda estavam surgindo alguns casos e as igrejas estavam com um limite de abertura. E aí, até então, eu só estava acompanhando cultos, pregações pela internet. E aí, eu acordei no domingo e disse, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja, eu vou procurar. E aí, as pregações que eu vinha assistindo era da igreja na qual eu congrego hoje, a Igreja Batista da Lagoinha. E aí, eu procurei onde tinha uma próxima da minha casa. E aí fui embora pra Zona Norte, atrás da Lagoinha, e eu ia assim no Uber, sabe? Ai, aquela cheia alegria de no fé. Coração, sabe? Eu ia assim, ó, olhando pros lados, e o motorista, eu disse, vamos, moço, eu quero chegar na hora do culto. Aí ele, você tá tão feliz assim, você tá indo pro culto? Eu disse, sim, que parece que eu tô indo encontrar com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Glória a Deus. E era realmente, Sim, que eu claro. não via há muito tempo, que era Jesus. Então, assim, quando terminou o culto, que vem o apelo, né? Quando o ministro de louvor começou a cantar, pra onde eu irei? Eu já tinha corrido lá pra frente, já tava lá, aos prantos. E desde então, foi tudo maravilhoso o que o Senhor fez. Glória a Deus. E dia após dia eu venho vivendo nessa transformação, acreditando, como eu falei, as coisas, os problemas acontecem, as tribulações vêm, mas a gente se mantém firme no Senhor. E Ele vem acrescentando, né? Aí depois disso foi um divisor de águas, realmente, como você falou. É um divisor de águas, foram mudando os ciclos, mudando relacionamentos. Conheci o meu presente de Deus. O Senhor me abençoou com meu esposo. Te amo, amor. Você é o homem de Deus para minha vida. Amém. E hoje estou casada, tenho meu marido, tenho minha família. Estou servindo ao Senhor, crescendo cada dia mais, aprendendo cada dia mais, tendo sede cada dia mais. Sim. E tendo fé de que os dias melhores virão. Dia após dia, um dia melhor que o outro, por mais que tenha problemas, mas quando a gente sabe que Jesus está no barco com a gente vai de olhos fechados, porque a gente tem confiança de quem tem o controle de todas as coisas é Ele. É Ele. É interessante você falar da sua transformação, né, do seu encontro com Jesus, e você fala que Deus foi lhe quebrando, né? É interessante porque, como assim quebrar, né? Que, na verdade, Deus é pai. Um pai, ele não quer ver um filho, por exemplo, no mundo das drogas. Ele não quer ver. Vamos imaginar, você tem aí um filho e ele começa a ir por esse caminho. Você vai se entristecer. Então, você não quer isso. Então, quando a gente fala que Deus começa a quebrar a gente, é porque Ele começa a tirar, né, tudo que não é dele. Porque a transformação em Cristo, ela tem isso. Vai sair. E é um processo, como você disse. Eu lembro muito bem. Você fala aí, eu vou também aqui nostalgiando o que Deus fez na minha vida. Então, coisas que faziam sentido antes, hoje não fazem mais. Exatamente. E é um processo. E Deus vai tirando tudo que não é dele, que normalmente não é bom, porque Deus é bom. Então, tudo que não é dele é ruim, né? Então, Deus vai fazendo essa transformação e te dando uma nova história. Ele vai te dando uma nova história. Então, família. E família é a trindade perfeita, né? É o esposo, a esposa, os filhos. Então, a família é o projeto mais lindo do Senhor. Então, você desejou algo que o Senhor quer para sua vida, não é isso? Então, assim, Ele vai mudando tudo e é um processo para a gente entendendo. As pessoas acham que Deus é assim, né? Ah, você quer isso? Plim! Não é a assim. lâmpada mágica. Não é um processo. Só que não. Porque Ele é pai, nós somos filhos. Você constrói uma relação com seu filho com o quê? Com o tempo, né? É um processo. Porque se fosse rápido, acabava rápido. Mas é um processo lento para a gente ir descobrindo o valor da família, o valor de estar na presença de Deus, o valor de estar com Ele. Porque não tem... Olha, não tem. Eu sempre vou dizer, eu fui para a Europa... Vivi lá 3 meses, na Irlanda, conheci a Noruega, fui para a Holanda. Uau, Débora está na Europa. Uau, Débora está feliz. O auge para o mundo, né? O auge para o mundo, porque nada dessas coisas. E, como você disse, esse momento que a gente cai no fundo do poço,
é o momento chave, porque a gente faz assim, nossa, eu desejei tudo isso, eu desejei a Europa, eu desejei títulos, eu desejei amigos, eu desejei tudo isso, eu tenho, e aí? Estou mal, Vazia. não estou feliz, sabe? Exatamente. Porque Deus nos criou e desde a criação, né, que Deus criou o homem e a mulher, Ele criou com um propósito de se relacionar com a gente. Ele estava lá. Só que depois da desobediência e a humanidade veio a cair, nós nos separamos de Deus pelo pecado. E aí, olha só, é um vazio existencial que a gente carrega. É um vazio, não tem. Cada pessoa nessa terra, ela carrega um vazio, eu tenho certeza. Com certeza. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. E somente Ele preenche. Somente Ele preenche. Eu ia fazer outra pergunta sobre... Você pode citar alguns exemplos de coisas que você viveu no seu passado e que hoje não faz mais sentido para você? Eu falo isso de coração aberto, porque eu sei que o que eu vivi possa ser que outras pessoas estejam vivendo também. Então, assim, a gente sabe que no mundo hoje os jovens, eles têm acesso a muitas coisas fáceis. A droga, a gente sabe, droga, prostituição, bebedeira, enfim. E a prostituição que o Senhor ensina não é a prostituição de você ceder o seu corpo para alguém só por um valor em troca, não. Não, a prostituição que o Senhor nos ensina é isso de você estar com uma pessoa, amanhã você está com outra, amanhã você está com outra. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, Ele quer que a gente purifique o nosso corpo, né? E, assim, alguns exemplos que eu posso citar. Na minha vida passada, eu gostava muito de ir para rave. Amava ir para rave, amava. E eu lembro que teve uma das festas que eu cheguei a consumir 5 balinhas de êxtase. E assim, tava me achando porque tava fazendo aquilo. Pro mundo, Pro né? mundo, e lá e tal, super animada. Mas aí eu lembro, não só dessa festa, mas de várias outras que eu fui, que enquanto tava lá, dançando, me divertindo, alimentando os prazeres da minha carne, no mesmo instante vinha um vazio, assim, sabe? Parecia que um abismo se abria debaixo dos meus pés e eu voltava para casa e acordava no outro dia e ficava pensando, meu Deus, então é engraçado, né, que a gente sempre fala o nome de Deus assim, a gente nem entende às vezes, né? Mas chamamos inconscientemente. Exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. E assim, era um vazio enorme, enorme no meu coração de dizer... Poxa, fui para aquele lugar vendo pessoas se destruindo, porque, querendo ou não, a gente sabe que a droga ela é uma destruição. Sim. Ela é uma destruição. Ela nos tira da nossa consciência e nos faz fazer coisas inconscientemente. Assim, eu nunca tive nenhum acesso de fazer coisas erradas por causa do uso de drogas. Eu estava pensando assim, meu Deus, vou falar de drogas, minha família não sabe que eu usava drogas. Mas a gente tá no mundo, essas festas que eu frequentava, as pessoas usavam mesmo, porque é normal a pessoa dizer que vai e não usa, tá mentindo, porque é muito acessível, é muito fácil, e ali tem outros tipos de drogas também, como bebida, maconha, enfim. Tudo isso eu fazia. E a fazia me achando que era descolada, que era a bonitona, que tava ali, todo mundo dizia, é aquela menina ali, muito doidona, não sei o que, você é tão legal, massa, pá. Sim, mas e dentro da pessoa, como é que ela tava? E quando chegava em casa? Quando chegava em casa, que era o pior. E assim, sem contar que quando você faz o uso dessas coisas, o outro dia ainda é pior ainda. Pior ainda. Porque você fica tão feliz, tão animado, às vezes você pode nem estar, mas ela lhe dá uma sensação de felicidade que é inexistente e momentânea. Isso. E aí, no outro dia, você tá ali com aquele vazio. Quantas e quantas vezes eu chorei no outro dia. E sabe, gente, é um buraco. É um buraco que eu não consigo explicar aqui em palavras a sensação. Sabe quando montanha-russa, quando você sente a barriga assim, aquele frio na barriga de medo, pronto, é a sensação que eu tinha no outro dia. Nossa. E assim, é tremendo não, é terrível mesmo, mas graças a Deus, hoje eu não sinto falta nenhuma e assim, eu creio, uma vez você até me mandou um vídeo de um rapaz evangelizando numa festa rave, né? E eu
Que massa, cara, que massa. Mas assim, eu sei de onde o Senhor me tirou. E o meu marido, ele fala muito isso, que quando a gente viveu uma coisa muito intensamente, não é bom que a gente frequente o mesmo lugar. Sim, sim, sim. Para que não dê brecha para a carne, Sim, né? Porque a sim. gente sabe, a gente é humano, a gente é carne, a gente pode tá sujeito a enfraquecer, sim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está ali também combatendo um combate que a gente não vê, que é a guerra espiritual, e que ele não permite. Mas assim, ali era uma coisa que eu não teria coragem de fazer, porque eu sei que o Senhor me tirou dali. Claro, Ele me você nasceu de transportou, novo. eu nasci de novo e ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Glória a Deus. Então, assim, é uma coisa que eu não conseguiria fazer. Então, assim, você que faz isso, que frequenta esses lugares, se você sente esse vazio, com certeza, esse seu vazio só vai ser preenchido, como Débora falou, com o amor de Deus. Porque ele é soberano, ele é um amor, assim, inigualável, inestimável, imensurável. E é único. E, assim, da mesma forma que ele me alcançou, ele pode te alcançar também. A gente só tem que estar disposto, né? E realmente enxergar que não tem solução a algumas coisas se não for pela mão de Deus. Isso. E foi o que aconteceu comigo. Você falou aí de alguns tipos de drogas, o próprio álcool, né? Que é uma bebida que todo final de semana, a maioria dos brasileiros vão ali para barzinho, bebe. E eu já bebi na minha vida, acho que a maioria das pessoas já beberam. E a sensação que dá na hora é aquela alegria, uhul, né? Você dança ali, aquela alegria da carne. E a alegria da carne, ela é momentânea. Isso. A Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Ou seja, a morte é destruição. Então, quando você falou aí que no outro dia você acordava com aquele, né? Aquelas consequências do seu comportamento, e às vezes a gente não consegue ver, porque nós não estamos com olhos espirituais, né? Eu digo, meu Deus, como assim? Eu não via isso. E é um vício, porque é um vício da carne, né? E a carne vai levando você, o seu corpo, a fazer aquilo ali e você vai se destruindo cada vez mais. Verdade. E aí a alegria da carne, ela é momentânea, né? Uma bebida ali, uma droga que você usa, sente um êxtase e ok. Agora vamos para a alegria do Espírito Santo. A Bíblia fala que os frutos do Espírito, amor, a alegria. Aí eu vou dar um pause na alegria, porque tem outros, né? Que é a mansidão, domínio próprio, não vou lembrar longanimidade. É difícil essa palavra. Então, existem os frutos, e esses frutos são eternos. São eternos, porque Deus, ele é eterno. As coisas de Deus são eternas. E os frutos do Espírito são incríveis. E aí existe a alegria. Eu era uma pessoa que eu ficava triste, tinha dia que eu passava um dia feliz aí, 5 dias tristes. Sabe, aquela inconstância. Claro que é natural, às vezes a gente fica triste, uma coisa aconteceu, mas nós temos o Espírito e ele tá ali, sabe, dentro de você. Porque Jesus, depois que ele morreu lá na cruz e ele ressuscitou ao 3º dia, ele disse, eu estou indo para o Pai, mas Brenda, tá aqui o meu Espírito para habitar dentro de você, o consolador, o encorajador. Então, olha só, quando você estava lá na rave, sentindo aquele vazio, você não sabia disso. Exatamente. Mas alguém te falou. Por isso que nós estamos aqui falando desse amor. Porque o evangelho não é sobre eu ser salva. Né? Eu sou salva, glória a Deus, aleluia. Mas eu olhar para pessoas que estão vivendo coisas que eu e você um dia viveu, isso precisa nos incomodar. Exatamente. A gente precisa, sim, se levantar, arrumar o cabelo, botar uma roupa, escolher a roupa, vir pra cá. Se produzir, ficar produzir. nervosa. E falar desse amor. E de pregar o evangelho a toda criatura. Foi o que ele pediu, né? Isso que Deus nos chama pra fazer. Talvez você não entenda, essas meninas estão fazendo o que aí? Conversando, falando dessas coisas. Mas nós estamos falando, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E uma vez eu falei assim, Jesus, bem no início, sabe, da minha conversão, eu falei assim, Jesus, eu vou usar minhas redes sociais para falar do teu amor. Eu vou começar contando o meu testemunho. Aí eu lembro que nessa época eu fazia, quem nunca fez, né? O sorteio da palavra. Demais. Aí eu vou sortear aqui uma palavra. Quando eu abri, eu não lembro o livro agora, mas tinha, se você não falar, vou dizer com minhas palavras, quem é que vai ouvir? Exatamente. Então, assim, nós precisamos abrir a nossa boca, nós não podemos ter medo e falar em amor, porque tudo que você quer e que eu quero e que Deus, claro, acima de nós quer, é que pessoas entendam. Então, esse processo da transformação, eu gosto de meditar sobre isso, porque
é esse arrependimento, como eu estava lhe dizendo. A Bíblia fala sempre, arrependei-vos, que é o que? É você acorda, essa tua vida não tá levando você à destruição. Essa sua vida está levando você à morte. E ei, peraí, existe um caminho, e quem é o caminho? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente lê esse versículo da Bíblia, mas vamos parar para meditar um pouquinho. Olha só, Jesus é o caminho, ou seja, é o caminho que eu vou seguir. Não tem outro. Ele é a verdade, ou seja, porque muitas teorias existem no mundo, né? Uma vez eu ouvi, acho que foi no Vai na Bíblia, aquele Esdras, que ele é o autor do Vai na Bíblia. Muito bom o canal. E ele falava assim, por exemplo, se a Bíblia é verdade, né? As outras coisas são mentira, porque a verdade só existe, só tem uma. Você não pode dizer que isso aqui é verdade, entendeu? E outra coisa também ser verdade, porque a verdade ela é única. Existe só uma. Só existe uma verdade, sabe? E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ainda diz mais, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente assim, como hoje eu vejo a minha vida dessa forma. Eu sou liberta, mas eu não me contento em ser liberta. Uma vez eu perguntei para minhas amigas assim, quantas pessoas você vai levar para o céu com você? É sério essa pergunta, não é? Quantas pessoas? Não é a gente acordar, achar que todo dia, porque às vezes a gente acha que tudo é eterno. Não acha? Tipo assim, a gente acha que todo dia vai acordar, vai pro salão, né? Você que é cabeleireira, aí vai ver seu esposo, aí vai... Sabe? Eu tô lá, cuido da minha filha, fico com meu esposo, a gente acha que todo dia vai ser igual. Mas passa. Deus nos criou para ser eternos, mas nós desobedecemos. Então, conhecemos a morte. Quem é que gosta de perder um ente querido? Pois é, ninguém. Então Deus não... E a gente não tem um desejo... Se você pudesse desejar ficar aqui conversando, a gente ser amiga e ficar assim, desejaríamos isso para sempre. Os filmes falam isso. E foram felizes para sempre. Os filmes fazem isso. Então, nós temos esse sentimento de eternidade e esse desejo de paternidade. Nós temos esse desejo de encontrar quem nos criou. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Amém. Gente, isso é muito sério. Sério, vivo, perfeito, sabe? Que a palavra de Deus, ela é viva. Então, assim, eu já fui aqui caminhando, nem lembro o que eu estava falando no início. Mas é encontrar, sabe? É você ser liberto e entender que há um caminho. Há um caminho. As drogas não é o caminho. As drogas, quando existe uma pessoa que está ali vivendo nesse vício, isso só vai detectar uma coisa. Essa pessoa precisa de Jesus para ser liberta. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós estamos aqui, nós somos vasos. Exatamente. Nós somos canais de Jesus Deus. Me quebrou e tá todo dia eu digo a ele, o Senhor me transforma, me faz um vaso novo. Pode me quebra hoje e me faz um vaso novo amanhã. Amém. E uma coisa muito importante que eu vejo muito, assim, a questão da paternidade, né? Você falou assim, as pessoas precisam conhecer que elas têm um pai. E tem muitas pessoas que são feridas pela figura paterna daqui, do plano físico, e elas se recusam a conhecer o pai de amor eterno, que é Deus. Então, assim, é um processo realmente. Às vezes a gente não consegue confiar, às vezes a gente não consegue... Assim, eu tive problemas com meu pai. Tive problemas com meu pai. E, assim... Graças a Deus eu já perdoei, liberei perdão para ele. Amém. Mas assim, se eu pegar lá atrás, se eu fosse uma Brenda do passado, que, por exemplo, do problema que eu tive com meu pai, desencadeou vários outros problemas na minha vida. Eu morava em outra cidade, eu cheguei a passar uma semana comendo pão e água por causa da briga que eu tive com meu pai, porque eu fui morar sozinha e tal, enfim. Então, se eu fosse pegar essas dificuldades que eu tive no relacionamento com meu pai e fosse querer espelhar isso em Deus... eu não estaria aqui hoje. É verdade. Porque a gente tem que entender que Deus, ele é um pai de amor. Da mesma forma que ele ama, ele corrige o seu filho. Isso. Qual é o pai que não quer que seu filho ande ali no caminho correto? Então, assim, Deus, ele é soberano, ele é grandioso. E, assim, nada do que você passou, do que eu passei, vai se comparar ao amor que Deus tem disponível para derramar sobre nossas vidas. Então, assim, o amor de Deus é grandioso. Eu dizia, Senhor, quando eu estava para casar com o André, eu estava assim, Senhor, nós não merecemos isso que está acontecendo.
E assim, a gente planejou, foi uma correria, a gente tentou casar, assim, que eu tinha o sonho de vestir de noiva e tal. Sim. E aí o Senhor começou, sabe, as pessoas, não sei nem se foi o Senhor, porque ele fechou a porta para que não acontecesse. A gente pedia, aí ganhou uma coisa, ganhou outra, ganhou o vestido, não sei o que, quando chegou perto do dia, assim, acho que com um mês de antecedência, o cartório ligou dizendo que ia mudar a data. Aí a gente, graças a Deus, a gente teve o entendimento de que foi o Senhor que fechou a porta. Já pensou se eu fosse nova na fé e não tivesse entendido que era o meu pai que estava ali dizendo, calma, meus filhos, ainda não é o momento. Viu? Ainda não é o momento. Eu ia o quê? Eu ia ter me chateado. Meu Deus, não saiu como eu queria. Eu não fiz o que eu queria. Eu não saiu do jeito que eu planejei. Mas Deus é tão maravilhoso, minha gente. Deus é tão maravilhoso que o plano dele era melhor, maior e além do que eu podia imaginar. Ele foi claro. Eu não quero que vocês façam festa. Eu não quero que vocês se aborreçam tentando resolver essas coisas de casamento. Não é a hora. E aí a gente foi, casou no cartório. E aí eu lembro que... Eu já tô puxando outro assunto aqui. Fica à vontade. André estava desempregado. Uhum. A gente... Que assim... Posso voltar um pouquinho lá? Sim, eu acho pode. bacana essa história para contar. Quando eu conheci, ele estava se afastando do trabalho, que ele trabalhava de motorista de Uber. Sim. E aí ele estava se afastando porque ele estava tendo muitas crises de ansiedade. E isso sendo cristão. Tá vendo como a gente não tá ileso? E isso sendo cristão, ele estava estafado do trabalho. Então, quando a gente se conheceu, a gente começou a amizade, ele ainda trabalhava. Mas quando a gente começou a namorar, quando Deus me levantou como companheira dele, minha gente, vocês não têm noção não, esse menino desabou, assim, ele não conseguia trabalhar, ele parou de trabalhar, a gente casou com 8 meses que a gente estava junto. Então, foram 8 meses que ele passou do nosso relacionamento sem trabalhar. E assim, ele tinha crises, ele estava ferido, assim, foi um processo muito longo e assim... Eu creio que, tenho certeza, na verdade, que o Senhor me juntou os nossos caminhos com um propósito, né? Para andarem juntos na mesma direção. Exatamente. E aí, quando a gente, voltando pro casamento, né? Quando a gente marcou a data a gente casou no dia 26 de agosto. Assim, a gente procurando casa e não achava casa nenhuma. E eu morava com minha avó idosa, tem 83 anos, minha vovózona. E assim, eu ficava orando, eu disse, Senhor, com quem eu vou deixar minha avó? Eu não posso sair, casar e a minha avó vai ficar com quem? E eu orava e quando foi uma semana antes da gente casar, a gente ia casar na sexta, quando foi na quarta-feira, ele recebeu uma ligação. Ei, tá pronto para começar a trabalhar? Um amigo dele chamou, sabe, para ele trabalhar onde ele tá hoje. E assim, a gente viu que foi a mão de Deus realmente, a gente obedeceu ao comando dele, de não botar pra frente uma coisa que a gente queria muito. E a gente ouviu o que ele tinha falado pra gente, a gente obedeceu e ele começou a fazer o agir dele. E aí André começou a trabalhar. Na quarta, o rapaz ligou, ele disse, não, vem a sexta-feira. Ele, rapaz, eu vou casar sexta-feira. Aí disse, não, então vem a segunda. Aí ele foi, começou a trabalhar. Então, a gente casou na sexta-feira, a gente ganhou uma lua de mel, a gente foi para um hotel aqui em Areia Preta. Quando a gente voltou da lua de mel, a minha avó, que eu nem imaginava, vovó, chamar a gente para morar com ela. Ela chamou e foi diretamente para ele. Ela, ei, você venha morar aqui? Você já é da família agora. Aqui vai ficar melhor para você. Deus trabalhando, né? Ele mudou tudo. Ele proporcionou tudo ao nosso favor. Então, assim, a gente casou, teve lua de mel. Isso já com ele, né? Com a garantia do emprego. Ele começou a trabalhar na segunda-feira. Minha avó chamou a gente para morar com ela. Aí hoje ele trabalha. A gente mora com minha avó. E assim, o tempo que ele passou sem trabalhar, hoje o Senhor está proporcionando algo parecido para mim. Porque, assim, eu empreendo, eu tenho o meu salão. Ai, gente, é muita história. Às vezes eu fico me embaralhando todinha, mas é assim mesmo. No meu processo, né, no meu divisor de águas, Sim. O Senhor me tirou de alguns lugares e me colocou em outros lugares para que eu pudesse entender melhor a soberania dele. Exatamente. Então, eu digo que o meu salão hoje, o Minha Juba, ele é um propósito de Deus. E muitas vezes eu quis desistir. Por quê? Antes eu era acostumada a ter aquela
aquele fixo, né? Aquela Aham. estabilidade. Tanto que ele não trabalhava, eu trabalhava e a gente conseguia se ajudar. E hoje em dia, não. Ele trabalha, tem dia que eu trabalho, tem dia que não. Tem semanas que Sim. não faço nenhum cabelo, mas glória a Deus por isso. Porque é nessas fases, nesse processo que eu tô vendo a mão de Deus. Mais ainda. E que sua fé está sendo provada. Exatamente. Para gerar perseverança. Exatamente. Porque não vivemos pelo que sentimos, nem pelo que vemos, mas pelo que Exatamente. cremos. Pelo que cremos. É muito perfeito. E ele tem feito grandes coisas, né? Ele nos direcionou no ministério, no lugar que a gente está, na comunidade de fé que a gente está. Ele vem acrescentando, vem engrandecendo assim, o nosso conhecimento, dando sabedoria. E hoje a gente está envolvido em muitas coisas dentro do ministério, assim, que realmente é a direção de Deus. Porque já chegou um momento da gente dizer, meu Deus, será que é pra gente estar lá mesmo, Sim. sabe? E a gente orou e o Senhor direcionou e foi claro. Gente, você ser obediente. É a questão da obediência, Da Débora. obediência. E principalmente da intimidade com Deus, da oração, é grandioso. Porque o Senhor, ele responde. Às vezes as pessoas podem achar que não, que nós somos loucas por estarmos aqui falando, estamos perdendo tempo, mas não. Mas o Senhor, a gente sabe o que a gente já viveu, a gente sabe quem a gente era, o que a gente já viveu e o que a gente está vivendo em Cristo Jesus. Amém. Então é muito maravilhoso, porque eu passaria a tarde aqui falando de Deus. Porque Ele está aqui conosco. Exatamente. Você falou da obediência. E essa semana eu estava meditando sobre essa palavra. A obediência é o melhor lugar para se estar. Porque a obediência, quando você está nesse lugar de obediência, que é justamente o que você fez aí. Você falou do meu jeito, né? Você poderia dizer, não, mas eu quero do meu jeito. E a gente vive falando isso, né? É porque é do meu jeito, eu planejei. Eu tinha uma agenda, sabe? O egocentrismo da gente, né? Eu tinha uma agenda que eu dizia assim, tirar a habilitação, tal ano, sabe? Tudo eu definia. Me diga, onde é que acabei os planos de Deus na minha vida? Eu definindo Exatamente. tudo. Então, não tinha espaço para Ele. Hoje em dia, às vezes eu acordo, você vai fazer o que hoje? Eu digo, Deus quem sabe. Eu tenho algumas coisas planejadas, mas muitas vezes não é da minha forma. Muitos são os planos do homem, mas a última palavra é a de Deus. Então, hoje eu vivo assim. E é o melhor lugar. Eu digo para as pessoas, vale a pena viver na obediência do seu Vale pai, porque o demais. seu pai sabe. Então, a gente tem esse orgulho, né, de dizer assim, não, eu que sei da minha vida, eu que sei o que eu vou fazer. A gente sabe de quê? A gente sabe de A nada. Bíblia fala assim, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pronto, me diga hoje é dia 9 de março, amanhã vai acontecer o quê? Amanhã, você tem um amanhã em suas mãos? Amanhã eu sei que se Deus permitir terá o Se GC. Se Deus permitir. Se Deus Mas permitir. você entende? Nós não temos esse futuro em nossas mãos. Exatamente. E a humildade, ter a humildade é muito importante para a gente reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E eu não lembro a parte que tem na Bíblia que fala da obediência. A obediência vem pelo amor. Então, muitas vezes a gente tenta obedecer a Deus por uma regra. Por exemplo, aí vem a religiosidade. Eu vou pro culto. Isso é um problema. Dou dízimo, eu tô. E cadê o amor? Porque Deus, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o que Deus quer é o seu coração. Ele quer o seu coração ali disponível. Eu vejo muito isso em você, Brenda. Esse coração, sabe? O Senhor diz para onde é que eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Então, Deus, ele ama alguém que é obediente por amor. Aí, vamos lá. Para ser obediente por amor, nós precisamos conhecer o amor. Então, nós precisamos conhecer a Jesus. Então, quando você entende que alguém morreu por você, alguém morreu por você quando você não... Só de lembrar. Você não merecia. Mas o Senhor decidiu nos amar. Primeiro, Ele nos criou com amor. Porque, não, olha, você andasse na rua e você vê uma cachoeira... Aqui não tem, não. Mas você vê a praia aqui de Ponta Negra, Genipabu. Você vê tantas... Não, eu olho assim para uma planta e eu digo, que perfeição é essa? Esse é o nosso Pai. Entendeu? É engraçado que eu tava aqui num salmo aberto, aí tu falou da questão da religiosidade, eu já pulei lá para Romanos, aí tu começou a falar do que tava nos salmos aqui aberto, aí eu já voltei. Sim. Então, assim, Deus, ele fez tudo perfeito. E a parte onde ele mais amou fazer foi eu e você. Foi a gente. Foi a imagem os e seus semelhança, filhos. né? Exato. Porque tudo é perfeito.
tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes eu olho assim para uma paisagem, aí eu vejo assim, vamos lá, para as ruas de Natal. Você vê aquela rua, né, o meio-fio, os postes, aí você vê as plantas, você vê o quão perfeito é o céu. Esteja nublado, a chuva é linda, tudo que é... Aí você olha para a rua, o asfalto cheio de buraco. Uhum. Aí você diz, olha, foi o homem que fez. Foi o homem que entendeu? fez. Porque as coisas de Deus são impecáveis. Impecáveis, sem pecado. Você entende? Uhum. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo, 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 tudo. A gente que tem uma certa dificuldade. E não queremos colocar os óculos da verdade, sabe? E enxergar com os olhos espirituais. Quem é o nosso Pai? Então, o lugar de obediência é o melhor lugar. E esse lugar de obediência é fazer o que você fez. Porque às vezes a gente quer uma coisa. Eu quero isso aqui porque eu quero. É igual você querer... Perna. É você querer a sua... Pronto, você precisa tirar a habilitação para dirigir. Aí você nunca pegou nenhum carro. Mas você quer um carro. Aí eu, seu pai, vou lá e lhe dou um carro sem você ter tirado a habilitação, sem ter treinado nada. Você vai bater o carro. Exatamente. Então, assim, existe a obediência. Gente, a obediência é algo valiosíssimo nas nossas vidas. E a obediência, ela dói. Porque, às vezes, a gente... Pra arrancar o ego, né? A gente vive num mundo onde as pessoas, onde a sociedade implementa tanto que é o nosso eu. Ai, você pode, você consegue, você faz, vai lá. Enquanto você está dormindo, eles estão estudando. Gente, eu era desse tipo de pessoa. E assim, quando você conhece a Deus, você vê que tudo isso cai por terra, literalmente. Porque não é na força do nosso braço. Exato. Não é na força do nosso braço, é na vontade de Deus realmente, é a graça dele derramada na nossa vida todas as manhãs. E assim, quando a gente teima, eu comparo muito a quando a gente tá querendo fazer alguma coisa pelo nosso eu, criança, pequenininha, sabe, em supermercado, já viram, esperneando. Ou colocar o dedo na tomada. Sabe, que a mãe tá dizendo, pare com isso, minha filha, pare com isso. É a mesma forma, Deus tá falando com a gente. Filha, Isso. Débora, eu não quero que você faça isso. Se você for por aí, pode acontecer algo que lhe machuque. Mas tá doendo, Senhor. Mas o é, processo dói. O processo dói, é normal. Gente, é como qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Quando a gente tava falando da questão da religiosidade, né? Sim. Que eu até falei, isso dá um problema, e é um problema. Quantas pessoas, também voltando para aquela questão da paternidade, quantas pessoas hoje deixam de conhecer o amor de Deus por causa da religiosidade? Eu era realmente uma pessoa antes que eu ouvia os gritos daquelas igrejas mais pentecostais e dizia, meu Deus do céu, eu não vou entrar aí. E hoje eu tô lá na igreja, minha filha, pulando, dando glória a Deus, aleluia. Aí você vê que na rave ninguém diz isso, né? Exatamente, e o povo tá lá tudo pulando, pulando, tudo gritando, sabe? Então, assim, é realmente um transformar. Às vezes a gente não consegue entender, e como eu estava dizendo, muitas vidas são perdidas por causa da religiosidade, porque eu estava até comentando com você hoje, de coisas que eu ouvi, de dizer assim, eu andava com a Bíblia embaixo do braço. Gente, você andar com a Bíblia embaixo do braço não significa dizer que você vive a Bíblia. Exato. Não significa dizer que você foi transformado. Possa ser que você ande com a Bíblia embaixo do braço porque alguém colocou alguma regra na sua cabeça para você andar com ela embaixo do seu braço. Exato. Mas será que você lê? Porque eu acho impossível uma pessoa que é transformada diariamente por Cristo, que lê a Bíblia, porque essa transformação vem pelo ler, pelo ouvir e pela oração e praticar também a palavra. Isso. Então, uma pessoa que lê a Bíblia, ela é transformada diariamente. Se uma pessoa que ela não tem amor ao próximo, que ela é egoísta, que ela é soberba, que a gente vê muito por aí, ela não lê a Bíblia. Ou então ela diz que lê porque ela quer cargos. Porque a gente também encontra muito disso. Então, essas coisas ferem demais outras pessoas. Às vezes, você está recebendo uma pessoa que está vindo para Cristo, que está ali precisando. Tipo eu, que voltei assim do fundo do poço. E eu louvo a Deus pela vida da pessoa que me abraçou lá na frente, que foi Nilda. Ela foi minha líder. Ela liderava o GC que eu participei no início. Então, assim, o meu início, eu digo que eu fui muito agraciada por Deus. Porque... eu sempre digo também que Deus, eu disse, Senhor, tá de parabéns, viu? Muito obrigada, porque assim, Ele tem um cuidado tão grande comigo, mas eu sei que não é só comigo, é a minha vida. Ele trata comigo de uma forma, Ele trata com você de outra forma. Então, assim, eu louvo muito a Deus por eu ter começado aonde eu comecei.
Porque eu digo, hoje em dia eu tô com 32 anos, eu digo assim, Senhor, queria tanto que isso fosse, que eu viver isso antes. Queria tanto já saber mais, aprender mais. Mas aí vem, né? Ah, minha filha, calma que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E assim, é verdade. Mas quantas pessoas estão aí afastadas de uma igreja, de uma comunidade de fé, ou até mesmo da sua intimidade com Deus, porque foram feridas pela religiosidade. Então, assim, é um assunto muito delicado. A religiosidade é um assunto muito delicado, porque as pessoas pegam a palavra de Deus, centralizam 2, 3 versículos e fazem disso uma lei. E impõem essa lei para você. Isso. Então, assim, você não ter maturidade espiritual para entender, para você chegar em casa, se eu vou ver o que é que o pastor estava dizendo hoje, deixa eu ir ver ali. Ah, o pastor falou assim, 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 versículo 1, 2 e 3, não, versículo 10, 12 e 13, mas ele não leu os primeiros. Aí ele quer botar uma doutrina em cima de mim que não está no contexto da palavra. Então, assim, isso acontece demais. E, assim, eu louvo a Deus porque Ele me agraciou com esse entendimento e dentro de um lugar onde eu fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. As minhas dores foram tratadas, as pessoas me ajudaram. Então, assim, tem lugares, infelizmente, não tô falando mal, longe de mim, não sou ninguém para isso. Mas é porque eu vejo a quantidade de pessoas hoje em dia que estão querendo buscar a Deus, mas tem alguma trava, sabe? Com medo de alguma coisa como aconteceu no passado, sabe? É difícil. Porque Deus, Ele nos ama. Tem uma parte na Bíblia que fala, você ama a Deus. Aí você disse que ama a Deus, que você não vê. Como é que você ama o seu irmão que você vê? Que você vê. Então, assim, o amor de Deus, ele vai ser revelado, transmitido através de nós. Porque Jesus fez isso. Exatamente. Então, o amor estava nele, ele veio e nos amou. Então, nós temos a missão de fazer o mesmo. Glória a Deus que você encontrou um lugar onde pessoas carregam o amor de Deus e não religiosidade. Porque a religiosidade, ela sempre vai estar ligada a você marcar, né? Fiz isso, ok. Fiz isso, ok. Regras, 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 regras. E onde é que está o avivamento? Onde é que está o coração quebrantado? E Jesus veio quebrando todas as regras, né? Eu acho tão interessante isso, como as pessoas se contradizem, né, em alguns lugares, porque assim, se você pega o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, você vê que Jesus, ele veio assim, totalmente o oposto de tudo que era imposto pelos fariseus. Não então, pode assim, curar no sábado. Curou no sábado. Não pode falar com ai, meu Deus, me deu um branco agora. A mulher lá, a do poço. A samaritana. Não pode falar com os samaritanos. Jesus foi lá e falou com ela, se revelou para ela, minha gente. Como porque é que vai pode? além das regras, Exatamente. Né? É um assunto bem delicado mesmo. Uma coisa que eu queria falar, você falando aí sobre quando a gente é transformado por Cristo, a gente vai passar por um processo. Existe uma grande diferença entre sacrifício e sofrimento. Vamos lá. Se eu usar drogas, eu vou sofrer. Não existe nenhum propósito nisso. Mas vamos lá, para uma gravidez, um bebê, um parto. Normalmente, os partos normais, ele vai dar aquela dor, né, das contrações. Aquela dor ali tem um propósito. Exatamente. É a dor de um propósito. Porque você vai receber o seu filho. Então, a obediência, você disse que às vezes dói, porque vai retirar algo que é do nosso ego, né? Retirar algo que não é bom para colocar aquilo que é de Deus, que é bom. Exatamente. Então, vai doer, mas é uma dor do propósito, não é um sofrimento. Então, a gente tem que ter cuidado com o que é dor, né? De uma escolha que a gente faz, porque as escolhas erradas, né? Elas causam dor. E o preço do pecado é a morte, ela vai causar um sofrimento ali. Mas a dor do propósito, ela é ótima. No sentido de que nós vamos melhorar. Que Deus é pai e Ele quer corrigir você como filha. Onde você quer chegar em que lugar? Deus quer também que você chegue até muito mais alto do que isso. Porque os pensamentos dele são maiores que o seu. Então, Deus te vê numa alta posição. Mas para você ocupar esse lugar, você precisa estar preparada. Eu preciso, né? Tem gente que fala assim pra mim, Débora, você não quer não que seu podcast seja conhecido, pronto, hoje. Quer que o Brasil inteiro conheça o seu podcast? Rapaz, a minha resposta vai ser,
na vontade de Deus. Porque se ele quiser que seja, ele achar que eu estou pronta, Vai ser. ok. Mas também, se não, não quero. Porque eu quero aquilo que eu estou pronta para fazer diante do meu pai. Entende? Então, para que a gente ficar querendo tantas coisas? A gente nem está pronto. É um bebê querendo dirigir um carro? Ou um caminhão? Pronto, eu não sei dirigir caminhão. Não vou, né? Eu tenho que fazer um treinamento. Eu tenho que me aperfeiçoar em Deus. Exatamente. Então, a obediência, ela tem isso. Eu amo a obediência. Eu amo hoje a obediência, porque antes eu não entendia. Diga aí, eu passei 26 a 27 anos desobedecendo. Tirando os anos que eu fui da igreja quando eu tinha uns 11, 12 anos, mas eu era muito imatura. Eu também fui Foi? antes. Pronto, eu fui batizada no Espírito criancinha. Santo aos 12 anos. E aí depois eu me afastei. Mas eu passei 26 anos, digamos assim, 25 anos. Passei 25 anos desobedecendo. Ei, minha filha, quero outro lugar mais não. E eu vou dizer para todo mundo que é o melhor lugar. Esses dias eu publiquei no Instagram que eu não prego o evangelho para provar que Deus existe. Eu prego porque eu já provei dele. Eu já provei que ele é bom. Eu já provei que ele é real. Então, nós falamos do evangelho por isso. Porque tem muita gente que acha que você tem que impor, né? Porque Deus não faz isso, olha só. Deus, ele faz o quê? Ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Ele é educadíssimo. Ele não força Deus, ele quer filhos e não escravos. Deus vai impor coisas, ele não vai. Ele quer você quando você escolher também ele. Então, isso é o amor. O amor é livre, é essa escolha livre, sabe? Da gente querer estar com o nosso pai. Agora, Satanás, ele invade tudo. E é engraçado que eu venho estudando, né, sobre... A Bíblia fala sobre o diabo. É real. O mal não existe? Claro que ele existe. Claro que existe. A gente só não consegue... a gente vê ele, né? É só ligar o jornal. É só ligar... É só o que tem. As más notícias, né? Porque a gente está falando aqui da boa notícia. Mas as más notícias existem. O caminho do mal existe. Então, Satanás existe. Ele sempre vai fazer de tudo para que ele não seja visto, né? Porque ele vai sempre se disfarçar. E sempre vai dizer, é legal ir pra rave. É legal isso aqui. Você vai, sabe, até o ponto ali de destruir a sua vida. Entende? Mas as coisas de Deus, não. As coisas de Deus são lindas. Ele bate na porta para entrar. Ele ceia com você. Ele te corrige em amor, sabe? Ele te orienta em amor. Ele tem uma palavra para você. Ele tem alegria. Ele tem amor. Não. Ai, meu Deus. Deus é bom demais. É grandioso demais. Não tem como descrever. Né? E as coisas má, as coisas ruins do mundo, elas vão destruir a gente. A gente só precisa abrir nossos olhos. E quando ele fala que ele faz todas as coisas novas, né? Você falando agora, eu lembrei do dia do meu batismo nas águas. Ai. Gente, que sensação. Que sensação que eu digo a você que nada do que eu vivi, nada do que eu vivi, nada, absolutamente nada, se compara com aquela manhã. Nada se compara com aquela manhã. Eu lembro que eu até postei um dia, essa semana, foi semana passada, postei um Reels no meu Instagram, falando um pouco, né, sobre isso, algumas fotos minhas do passado e de hoje em dia. Sim. E assim, a sensação do batismo nas águas pra mim, realmente, a Brenda antiga, a antiga pessoa que eu era, morreu ali, ficou ali, Glória naquele lugar. Realmente, o pastor lá da igreja, o pastor Lucas sempre fala, vamos batizar esse povo, a água vai ficar podre de suja dos pecados, mas vai ser nova pessoa. Eu acho tão engraçado quando ele fala isso. Pastor Lucas é um amor, amo o pastor Lucas. E aí, realmente, quando eu imergi naquelas águas, que eu voltei assim... Algo aconteceu. Nossa, eu não conseguia... Eu saí assim, ó, da piscina, sabe? Assim, eu não tava me sentindo. A glória de Deus tinha inundado no meu coração de um jeito que eu dizia, meu Deus, o que é isso que eu tô vivendo? Que sensação é essa que tá passando na minha vida? Sabe um filme como você tá rebobinando? Sim. Foi assim. Nossa, o Espírito minha Santo mente, lhe trouxe a mente. Lembranças, assim, coisas... parece que, assim, do que eu tinha vivido, eu tô com 32 anos, eu me batizei com 30. Vai fazer 2 anos agora, no final desse ano. Parece que passou um filme dos 30 anos da minha vida, assim, na minha mente, de verdade, sabe, fazendo barulhinho. E eu sentindo aquilo, sabe, aquele mover no meu coração, os rios de águas vivas que você falando, e eu sentindo, fluindo. E algo que foi me tomando, assim, de uma forma tão grande que eu acho que se eu pudesse flutuar naquele momento, eu tinha flutuado. Eu acho que no meu pensamento eu estava flutuado. Mas foi lindo, foi grandioso, porque quando a gente confessa que Ele
é o único na nossa vida, que a gente tem esse ato de confissão, que o batismo é isso, né? A gente confessar diante dos homens que é o Senhor que salva, é o Senhor que purifica, é o Senhor que limpa, é Ele que é o dono da nossa vida, que é o que direciona a nossa vida. Sim. É grandioso, porque é realmente um mover. E até você chegar a esse dia, minha filha, é outro mover grande, viu? Porque, como você fala, e como aconteceu ao longo dessa semana toda, Satanás, ele não está feliz quando a gente está caminhando com Deus. Quando ele está perdendo uma filha, não, né? Que a gente é filha de Deus. Quando ele está perdendo uma peça do xadrez dele, ele não consegue ficar, ele não fica feliz de forma alguma. E sempre que você vai dar um passo para o reino de Deus ser glorificado cada vez mais na sua vida, ele se ira contra você. E ele prepara armadilhas que, nossa, você fica assim, meu Deus, sério que está acontecendo? Chega, Senhor, aqui, me ajuda. E assim, foi um processo. Cada passo que eu dei importante assim para o reino de Deus foi um processo diferente. Foi uma armadilha que Satanás planejou de forma diferente. E esses últimos dias eu venho vivendo isso. Pulando essas armadilhas, mas sempre crendo que o Senhor tem algo além. Tem algo maior. Certeza. E que Ele que está no controle de tudo. Do que aquele que está no mundo. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. Satanás não pode destruir a Deus. Ele vai tentar destruir aquele que é a imagem e semelhança. Que é a imagem e semelhança dele. Eu acho que já está mais ou menos aqui no tempo, né, Pedro? Vou sempre citar Pedro nos podcasts. E vamos finalizar, né? Eu lembrei de um versículo, que acho que foi o versículo que eu escrevi lá no comentário que eu fiz um vídeo lá e você colocou. E foi a mensagem que nós conversamos para hoje chegar aqui nessa entrevista. Que um dia em teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Ou seja, Débora, está aqui a sua vida. Um dia você vai ficar com Deus nos átrios dele, ou você quer o resto da sua vida no mundo? Eu ficaria. Esse único dia com ele. Sem sombra de dúvidas. Estou muito feliz. E eu oro, né? Declaro que pessoas que assistam esse podcast ou escutem ele sejam alcançados por essa palavra, porque essa palavra mudou a nossa vida, a minha e a de Brenda. Jesus mudou as nossas vidas. Ele é real. Não é, sabe, um símbolo da religião, não é, as pessoas têm essa definição, não é, ele é real, ele é o caminho, existe um caminho, né, existe um caminho que nos sara, que nos ama, que nos abençoa, que nos protege, que nos restaura. Uau, tem muitas palavras maravilhosas, porque Deus é bom, né? E só uma coisinha que eu queria falar, já que você está encerrando, é que não importa a sua idade, não importa. Deus, ele tem um tempo e ele trata individualmente com cada pessoa. Mas de uma coisa eu sei, ele tem algo novo para a sua vida. Amém. Ele tem algo novo para a sua vida, ele deseja fazer algo diferente na sua vida. Ele deseja transformar você em algo na sua vida. E eu costumo dizer, quando a gente está passando por alguma provação, a gente está sendo transformado em alguma coisa que o Senhor quer. Né? Seja um pouquinho da falta de paciência, seja um pouquinho do estresse. E assim, o Senhor transforma a nossa vida através dessas provações, porque a gente vai crendo cada vez mais nele. E ele vai crescendo e ele vai nos transformando. Então é isso, não importa a sua idade, não importa o que você fez, venha como você está, porque o Senhor morreu naquela cruz, Jesus morreu naquela cruz para que pudesse levar os nossos pecados. Então ele já nos justificou, ele que nos justifica. Ele não está se importando se você está de mal com sua família, se você está fazendo coisas erradas, se você está roubando, se você está matando, se você está se prostituindo, se você está se drogando. Ele quer o seu coração disponível. Ele quer o seu coração disponível para que você possa ser transformado por ele, para que ele seja glorificado através da sua vida. Então não importa como você está, só permita que o Senhor entre no seu coração, Amém. Invada seu coração, inunde seu coração, porque é grandioso, é inexplicável. Nada do que eu e Débora possa falar aqui a gente vai conseguir explicar para você e dizer em palavras, porque é só vivendo mesmo o processo é que a gente entende. Isso, é a melhor decisão. É a melhor de todas, sem sombra de dúvidas. Dessa vida. Pois então ficamos por aqui, com gostinho de quero mais. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém.